bem com vocês? Meu nome é Felipe, eu sou membro da Ibavim, faço parte do pequeno grupo multiplicador de Madison, dos rapazes de 15 a 17 anos, dentro do nosso ministério com jovens, que é o Geração Atitude. E hoje eu vim trazer o resumo do capítulo 24 de Provérbios, dando continuidade assim ao nosso estudo. Tem duas temáticas nesse capítulo que eu achei muito interessantes para trazer, que seria muito legal passar para vocês. Então, a primeira temática é: se alimentar de bom conhecimento e sabedoria traz bons frutos. Então, logo no início do capítulo, o autor faz uma analogia dizendo: com sabedoria se edifica uma casa, e com prudência se consolida, e com conhecimento se enchem as estâncias de todo bem precioso e agradável. Eu consegui ver diferenças interessantes com relação a essas estâncias, que é: imagine a sua mente. A sua mente tem várias divisões, e é isso que significa estâncias. São divisões, são lugares separados por alguma divisão. Então, quanto mais conhecimento e mais sabedoria você adquire de Deus, mais as estâncias e os espaços da sua mente são preenchidos, o que, ao longo do tempo, vão te impedir de cometer erros. Você vai ficar mais atento e à voz do Espírito Santo, o que vai te impedir de cometer algumas burradas ao longo da vida. A seguir, ele faz uma analogia entre a sabedoria e o mel, dizendo o seguinte: come, filho meu, do mel, porque é bom, e o favo é doce ao teu paladar. Assim será a tua alma o conhecimento da sabedoria. Aqui, ele já vai falando, faz essa analogia super interessante sobre o fato da sabedoria ser doce ao nosso paladar. E é uma analogia muito interessante porque quanto mais sabedoria, como ele diz ali no começo, menos você vai errar. E aqui é a justificativa do porquê de você ter que adquirir sabedoria. Ele diz aqui na frente: se a achas, terás recompensa, e ao fim tua esperança não se verá defraudada. No final, essa parte de sua esperança não será defraudada, eu entendo que ele está falando de frustrações. E faz todo sentido. Quanto mais você se alimenta da sabedoria de Deus, menos frustrações você vai ter. Porque você segue o plano que Deus tem pra você. Porque os nossos planos são falhos e os planos de Deus são infinitamente maiores do que nós podemos imaginar e infinitamente melhores. Então, quanto mais nós adquirimos essa sabedoria que vem de Deus, quanto mais nós nos dedicamos a entender e aprender sobre Deus, menos nós vamos errar e menos frustrações nós vamos sofrer ao longo da nossa caminhada. Mais à frente, a outra temática que eu gostaria de trazer é sobre não andar com os ímpios. E tem alguns pontos bem interessantes que ele trata a respeito dos ímpios. Por exemplo, o primeiro ponto diz: quando cair o teu inimigo, não te regozijes. Ou seja, não se alegre quando alguém que você não gosta se der mal, porque isso não é a atitude de alguém que serve a Deus. Mais à frente ele diz: não te exasperes pelos malvados, nem tenha inveja dos ímpios, porque para o mal não haverá bom final. Dá para trazer para os dias de hoje dizendo, por exemplo, muitas vezes você vê alguém que não é cristão e que vive fazendo coisas ruins, e essa pessoa só se dá bem, você só vê ela se dar bem. E você às vezes fica se perguntando por que você acaba fazendo tanta burrada e se dando mal tantas vezes, e essas pessoas que praticam o mal vivem se dando bem. Bom, aqui o autor está dizendo claramente: não tenha inveja dessas pessoas. E aqui ele diz por quê? Porque para o mal não haverá bom final. Mais na frente ele também fala: não te misture com os inconstantes, porque seu castigo virá de repente, e o furor de ambos ninguém poderá prever. No capítulo anterior foi falado que quanto mais a gente anda com os maus, mais nós ficamos parecidos com eles. Então aqui ele já diz: não te misture com os inconstantes, porque o castigo vem de repente. Então, se você dá espaço para pessoas que praticam o mal, você começa a tomar atitudes parecidas com as atitudes delas, por convivência, só que você não tem ideia de como as consequências das decisões que você está tomando vão vir. Mais na frente ele diz: fazer acepção de pessoas no juízo não é bom. E aqui ele vai exemplificar, dizendo que se você olha para alguém que é mal e diz que essa pessoa é boa, ou alguém que é injusto e você diz que ele é justo, você vai ser odiado pelas outras pessoas e vai perder a confiança delas. Do contrário, se você sempre for correto e julgar as coisas de forma certa, ou seja, separar o mal no mal e o bem com o bem, as pessoas vão gostar de você e você vai ter a confiança delas.
Por fim, no encerramento do capítulo, o autor quer trazer um pouco sobre essa questão de não pagar mal com mal. E ele diz: não digas, como me fez, assim lhe farei. Darei o pagamento ao homem segundo sua obra, ou seja, olho por olho, dente por dente. A Bíblia já diz em vários lugares que a justiça ela vem de Deus e que a vingança sobre as injustiças que acontecem é somente de Deus. Nós não temos direito de julgar o que as outras pessoas fazem, porque nós, assim como elas, somos inteiramente indesculpáveis diante de Deus, somos todos pecadores. Para encerrar o capítulo, o autor conta de uma situação que ele passou, onde ele passa em frente à vinha de um homem preguiçoso e ele vê que está tudo em ruínas. Ele traz a seguinte reflexão: um pouco para dormir, outro pouco para cochilar, pondo uma mão sobre a outra para dormir mais um pouco, assim virá como vagabundo tua indigência e tua pobreza como homem armado. O que ele está dizendo aqui? Quanto mais a gente enrola para fazer as coisas, piores podem ser as consequências no futuro. Lembra que tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você não planta nada, logo você não vai colher nada. Ele está falando aqui sobre trabalho braçal em específico, mas a gente pode levar isso para outras áreas, como nossa vida espiritual, por exemplo. Se a gente não lê a Bíblia, se a gente não ora, em nada vai crescer o nosso relacionamento com Deus. Então, tá aqui o fechamento desse capítulo e trazendo uma importância para esse ponto final. Se a gente não se juntar com pessoas que buscam a Deus assim como nós, e se nós não buscarmos a Deus intensamente, lendo a Bíblia, orando, jejuando, que é uma prática que hoje muitos de nós não fazem, se nós não nos mantermos firmes nisso, a tendência é que nós só venhamos a cair e sofrer as consequências por isso, porque tudo tem uma consequência e nada fica encoberto. É isso que eu queria trazer pra gente hoje. Foi um capítulo bem legal de ler e estudar. Então, fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até mais.